Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante. Como um exame de sangue que parece normal à primeira vista pode, na verdade, contar histórias super complexas sobre a nossa saúde. Vamos falar das anemias normocíticas, um grupo de condições que ensina pra gente que às vezes as pistas mais importantes estão bem na nossa frente. Essa é a grande questão, não é? Pensa no nosso sangue como um rio de informações, carregando pistas sobre absolutamente tudo o que acontece no corpo. E o que acontece quando o número de barquinhos, que são as nossas células vermelhas, diminui, mesmo que eles pareçam ter o tamanho perfeito? É aí que a nossa investigação começa. Para a gente conseguir entender as histórias que o sangue nos conta, primeiro a gente precisa definir nosso ponto de partida. Afinal, o que exatamente quer dizer esse termo anemia normocítico? Olha, é bem mais simples do que parece. Normo significa normal, e cítica vem de célula. Então, a gente está falando de uma anemia onde as células vermelhas do sangue, as hemácias, têm um tamanho padrão. Parece um paradoxo, né? Se as células têm o tamanho certo, onde é que está o problema? A resposta, gente, não está na aparência, mas sim na causa. E a nossa primeira história começa com uma troca minúscula, lá no nível molecular, mas com consequências gigantescas. Vamos falar da anemia falciforme. A origem do problema todo é surpreendente. Tudo se resume a uma única troca na receita da hemoglobina. Onde deveria ter um aminoácido chamado ácido glutâmico, o corpo acaba colocando outro, a valina. É como se a gente trocasse um ingrediente essencial numa receita, sabe? O resultado final muda completamente. E essa troca, por menor que seja, desencadeia um verdadeiro efeito dominó. A nova hemoglobina se comporta de um jeito diferente e isso muda a forma da própria célula que a carrega. É um exemplo impressionante de como uma pequena falha no código genético pode redefinir a função de toda uma estrutura biológica. Então, como é que essa mudança molecular se manifesta no corpo? E como é que os médicos conseguem identificar isso com precisão? Aqui está a sequência, o tal efeito dominó. A troca do aminoácido cria uma hemoglobina com defeito, a hemoglobina S. Em certas condições, como quando tem pouco oxigênio, essa hemoglobina faz a hemácia se deformar e ficar com o formato de foice. O grande problema é que essas células, agora rígidas e com esse formato, não fluem bem e acabam entupindo os vasos sanguíneos menores. A analogia perfeita é um congestionamento de trânsito. As células deformadas simplesmente não conseguem passar pelos vasos mais estreitos, criando um bloqueio. Esse engarrafamento de células impede a chegada de oxigênio, o que causa uma dor muito intensa e danos aos órgãos. Felizmente, existe um teste que tira qualquer dúvida. É a eletroforese de hemoglobina. Esse exame consegue separar os diferentes tipos de hemoglobina no sangue e identifica claramente a presença da hemoglobina S. Com ele, o diagnóstico é confirmado. Um hemograma comum também já dá pistas muito importantes. A hemoglobina total, claro, vai estar baixa. O RDW, um índice que mostra a variação de tamanho entre as células, vai estar alto, porque reflete essa mistura de células normais com as deformadas. E, o mais revelador de todos, a presença das próprias células em foice, os drepanócitos. Agora, vamos mudar completamente de cenário. A gente vai deixar uma condição genética para trás e partir para uma anemia, que é, na verdade, um sintoma de algo maior que está acontecendo no corpo. Essa é a anemia de doença crônica. E aqui, a história é outra. O problema não é uma falha genética na hemoglobina, mas sim uma resposta do corpo a uma batalha que já dura muito tempo, a inflamação crônica. Essa inflamação acaba interferindo na capacidade do organismo de usar o ferro e de produzir novas células vermelhas. Um ponto super importante é que essa anemia geralmente começa com as células de tamanho normal, ou seja, normocítica. Mas com o passar do tempo ela pode evoluir para células menores. Isso só reforça a ideia de que ela não é a doença principal, mas sim um sintoma, um alarme que sinaliza uma condição inflamatória por baixo dos panos, como uma infecção crônica, uma doença autoimune ou até um câncer. Ao comparar essas duas condições, uma imagem muito clara começa a se formar sobre o papel do nosso sangue como um verdadeiro indicador da nossa saúde geral. Aqui, a diferença fundamental fica escancarada. De um lado, um problema que nasce dentro da própria célula, uma falha de projeto genética. Do outro, um problema que vem de fora, uma inflamação no corpo todo que atrapalha a produção. A anemia, nos dois casos, é só a pontinha do iceberg. E essa é a grande lição de hoje.
Seja por uma falha no código genético ou pela resposta do corpo a uma inflamação prolongada, o hemograma é um espelho fiel do estado interno do nosso organismo. Isso nos leva a uma reflexão final. Se a anemia pode ser um sinal de inflamação crônica, o que essa própria inflamação está tentando nos dizer sobre nosso estilo de vida, nosso ambiente e nossa saúde de um modo geral? A resposta para essa pergunta com certeza vai muito além do sangue. Obrigada por acompanhar a gente nessa análise.